Eu quero contar que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirmou que não considera que a votação apertada para a recondução de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República signifique um alerta para a aprovação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Vamos entender, então, isso com a Janaína Camelo? Por quê? No caso de Gonet, o que teria pesado contra ele é o julgamento em torno de Jair Bolsonaro. A mesma situação não seria, digamos, o mesmo gosto amargo não seria transferido numa possível avaliação de Jorge Messias numa indicação ao Supremo Tribunal Federal, hein, Jana? Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Foi isso o que o líder Jacques Wagner disse, né? Ele disse que o resultado ali da votação que acabou aprovando ali no Senado a recondução de Paulo Gonet para a PGR não pode servir como um termômetro para uma eventual análise do nome de Jorge Messias para uma vaga aqui no STF, né? Caso ele de fato seja indicado pelo presidente Lula para essa vaga. Ele disse que são casos distintos, são contextos diferentes. Lembrando que a votação ali no Senado, que acabou aprovando o nome de Paulo Gonet para ser reconduzido à PGR, foi muito apertada, né? De 45... Perdemos a comunicação. Eu acho que tem alguém... Agora vai voltar, peraí. 6 contrários. Jana, retoma, vai lá. 6 contrários. Exatamente, só relembrando o resultado dessa votação. Foram 46 votos a favor, 45, na verdade, a favor e 26 contrários. E 45 a favor, só 4 a mais do mínimo ali, né, permitido para que esse nome fosse aprovado de fato. O líder Jacques Wagner, ele deu essa declaração durante o evento que ele estava participando hoje no Palácio do Planalto, e aí ele foi questionado por jornalistas. A gente vai ouvir o que ele disse. A votação do Gonet é muito diferente da eleição do Messias. Na eleição do Gonet, havia um grupo forte de oposição a ele pelo fato de ele ter feito a denúncia ao ex-presidente da República. Então era óbvio que eles iam puxar. Depois ele deu uma declaração recente dizendo que a prerrogativa é do Ministério Público apresentar a denúncia. Alguns tomaram como se fosse uma afronta ao parlamento. No caso do Messias, eu não vejo ele arrestado por nenhum segmento aqui dentro do Senado. Sinceramente, não vejo. O senador Jacques Wagner também voltou a dizer que o favorito para a vaga do STF, o favorito do presidente Lula continua sendo Jorge Messias, mas que o presidente Lula quer ainda conversar com Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, que tem sido também um nome favorito por boa parte ali, numa ala ali do Senado Federal, né? Muitos senadores defendem o nome de Rodrigo Pacheco. O líder disse que o presidente Lula quer se encontrar com Rodrigo Pacheco ainda nessa semana para conversar, mas para dizer a ele que defende que ele concorra à vaga de governo em Minas Gerais. Seria ali uma vantagem para o governo Lula, né? Já que Minas Gerais ali é um estado ali com uma significância muito grande com relação ao eleitorado ali que o presidente Lula pode conseguir nessas próximas eleições. Enfim, Jacques Wagner disse que essa reunião com o Pacheco só não aconteceu por conta da viagem que o presidente Lula fez à Ásia, assim que ele já pretendia anunciar o nome de Jorge Messias, e aí depois acabou acontecendo a COP também, então isso acabou atropelando toda essa agenda do presidente Lula, mas que ele quer se reunir com o Pacheco ainda nessa semana. Agora, Evandro, só resta saber qual vai ser o melhor timing para indicar o nome de Jorge Messias aqui no STF, porque tem muita coisa acontecendo por aqui, né? Inclusive com relação ao julgamento ali de Jair Bolsonaro. Então, o Palácio do Planalto, o presidente Lula ainda vai escolher qual vai ser a melhor hora para indicar esse nome aqui ao STF, viu? Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Vocês sabem que o noticiário aqui no Brasil é tão intenso que hoje, na hora que eu estava pensando sobre esse tema relacionado ao Jorge Messias, eu fiquei, antes de ler tudo, né, e reler e relembrar, eu fiquei, mas peraí, o Jorge Messias já foi indicado, o Jorge Messias não foi, o Jorge Messias seria, mas acabou não sendo. E aí depois eu lembrei, né, que ele era o mais cotado, aí depois veio o COP30, veio uma série de compromissos aí para o presidente da República e esse nome acabou não sendo indicado de fato, mas é o que estaria, sim, em primeiro na lista do presidente da República. E Zé Maria Trindade, você concorda com Jacques Wagner de que a avaliação de Paulo Gonet na recondução não respingaria numa possível sabatina de Jorge Messias, caso de fato essa indicação se confirme?
Pois é, foi levado ao presidente Lula uma avaliação geral, senador por senador, qual é o pensamento de cada um. E o principal é o seguinte: se houver indicação do senador e ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é de graça. Quando se diz de graça, indicou, vai para o Supremo. Já o Messias, o ministro Jorge Messias, é preciso trabalhar. E trabalhar no Congresso significa fazer concessões. Em alguns casos é possível, sim, reverter, e outros não. O que mostra ali é que a oposição vai votar contra Jorge Messias. E a oposição no Senado Federal cresceu, é grande, e a demonstração está neste quadro aí de votos contrários ao Procurador-Geral da República na recondução. Geralmente a recondução ela é muito mais forte, porque o procurador está no cargo, está, portanto, no poder, né? Mas é uma demonstração. É claro que a função dele como líder do governo é de minimizar e tal. A indicação não foi feita ainda, né? Está sendo avaliada politicamente, e até aliados do presidente Lula dizem que não é um momento ainda de medir forças e tal. E juristas olham de lado para esta mania de anos para cá de indicar amigos, assessores para o Supremo, né? E deixar de lado a tradição jurídica, o conhecimento profundo da Constituição e da vida jurídica do país, e principalmente relacionamento na indicação que era, sim, para o Supremo Tribunal Federal, né? Fala, Piperno. Eu vi um levantamento nesse último final de semana em algum jornal, e agora realmente não me lembro qual foi, mostrando que o presidente Lula, que já acabou indicando muitos personagens aí para o STF, ele, em média, ele gasta 23 dias para cada indicação. Foram várias, Lula 1, 2 e agora. E no caso do atual, eu acho que hoje já se completam 29, 30, alguma coisa assim. Pode continuar. Ou seja, o presidente Lula, ele vai demorando mais do que o normal. Se ele está demorando mais do que o normal, é porque certamente ele tem dúvidas, e se ele não tem dúvida em relação ao preferido dele, ele tem certamente dúvida em relação à viabilidade de aprovação ao nome do seu indicado. Por quê? Porque, é claro, está mais do que evidente que o Senado, principalmente o presidente do Senado, Alcolumbre, ele trabalha abertamente pelo senador Rodrigo Pacheco. O PT tem interesse em outro nome. Então, essa recondução do Paulo Gonet, ela apontou sinais muito claros de que, assim, muito provavelmente o indicado seria aprovado, mas raspando a trave. Porque se ele teve 45 e vejam, 10 senadores deixaram de aparecer lá, de dar o seu voto. Segundo levantamentos aí, 4 seriam favoráveis, 3 contrários e 3 do muro. Então, assim, tá muito contadinho, não é lá uma indicação tão segura. Fala, Gani. Olha, eu pegar uma carona aqui no comentário do Piperno, e eu vejo que essa demora do presidente Lula tem muito a ver com o que o Piperno trouxe no seu segundo ponto, que é em relação à viabilidade do Messias. Saiu, se eu não me engano, ontem na coluna da Malu Gaspar, que o Davi Alcolumbre está com uma planilha, um mapeamento, né, onde ele mostra, leva lá para o presidente Lula, mostrando uma possibilidade de derrota, que o Messias não teria aí os votos necessários, né? Então é a arma do Davi Alcolumbre, claro, porque ele quer Rodrigo Pacheco, e a gente está falando de uma figura muito poderosa, que é o presidente do Senado, aliás, o presidente do Senado que mandava muito, enquanto também Rodrigo Pacheco era presidente do Senado. Além do que, o Rodrigo Pacheco tem o aval ali de importantes ministros poderosos do Supremo. Então, essa demora do presidente Lula tem muito a ver com a possibilidade, talvez a primeira na história, de derrota do indicado do Messias. Eita, você avalia dessa maneira também, ô Bruno Musa?
Valeu, acho muito interessante o que o Alan colocou. Eu vou trazer só alguns pontos adicionais aqui, que ele mencionou da importância do Pacheco, presidente do Senado, e também falou no final de semana que se o partido dele apoiasse o vice em Minas Gerais, ele deixaria o partido. E agregaria um ponto adicional, além do que o Alan falou, que eu acho que ele foi perfeito. Tem muito a ver também com as eleições que se aproximam. Veja, a rejeição do presidente Lula continua alta, essa engenharia de nomes aqui fazendo oposição, tentando se organizar de uma maneira, é importante também. Afinal de contas, quem ganhar a próxima eleição presidencial indica novos 3 nomes para ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui envolve que, para vencer uma eleição no Brasil, basicamente você precisa o voto do meião, do centrão aqui, né, da população do meio, que tem uma rejeição domada desse político em si, um partido grande com coalizão grande entre TV, verba, debate, e isso faz com que também aquele que tenha menos atrito com o STF consiga engajar melhor. Então todas essas peças giram em torno dessa indicação desse nome, que também tem a ver, além do que o Alan falou, com as eleições que cada vez mais se aproximam. É um jogo de quebra-cabeça e, no meu entender, o Lula vendo a rejeição dele continuar muito estagnada lá em cima, e ninguém nunca se elegeu com esse tipo de rejeição.